Quantas vezes na minha vida, quantas vezes talvez na sua vida, se você refletir, faz um remember aí na sua memória aí, que passamos algumas situações, e existem várias situações difíceis na nossa vida. Às vezes é doença, às vezes é financeira, às vezes é problemas no relacionamento, às vezes são adversidades e dificuldades que a vida nos apresenta, onde muitas vezes talvez escutamos falar desse Jesus, né? Jesus que curou, que libertou, que fez milagre. Mas quando olhamos a nossa situação, a nossa própria situação, nos encontramos exatamente como esses pescadores que se encontravam na beira desse lago, lago de Genezaré. Preste atenção. Ali a Bíblia vai contar que esses pescadores, após uma noite inteira de pesca, eles voltaram para suas casas, para a praia, sem trazer exatamente nada. E ali eles já lavavam a rede pela manhã, com um sentimento de frustração, porque é horrível um pai de família voltar para casa e os seus filhos precisarem de algo, ou a sua família, você sendo provedor da casa, e você não tem nada para oferecer. E essa situação, ela gera dentro de mim, gera dentro de qualquer homem, uma frustração, um sentimento de tristeza. E era exatamente assim a carga emocional daqueles homens naquele exato momento, frustrados, deprimidos, sem perspectiva nenhuma, cansados também, porque após trabalhar uma noite inteira, quando é pela manhã, eles já lavavam a rede, já se encontravam frustrados e cansados. E quando o homem está cansado e frustrado, ele quer se afastar de tudo e de todas as coisas. Ele não quer conversar, ele não quer um conselho, porque nada que venha de mim, de você, para uma pessoa que se encontra emocionalmente dessa maneira, talvez vai resolver o problema naquele exato momento. E muitas vezes é assim na nossa vida. Nós olhamos a nossa situação e não encontramos perspectiva nenhuma. E não criamos nenhuma expectativa. Porque tentamos de várias maneiras, de diversas formas, e não encontramos nenhuma solução. Sabe aquela luz do final do túnel? Nós não conseguimos enxergar ela. Olhamos, tentamos, né? Com as nossas forças. Lutamos até, de verdade, com caráter, com dignidade. Mas olhamos lá no finalzinho e falamos assim, está tudo escuro, nada te aparece. Não aparece aquela luzinha, nenhum sinal de vida. E é exatamente assim que se encontra emocionalmente esses homens. Mas preste atenção. Jesus é aquele que sempre vem andando com uma multidão. Porque as pessoas que acercam Jesus já ouviram falar dele. Já ouviram falar que ele curou o irmão do Tiago, que ele salvou e libertou o irmão da Maria, da Marta, que ele ressuscitou esses homens. Já ouviu falar que ele passou lá na cidade de Naim, ressuscitou. Já ouviu falar da multiplicação dos pães. Então as pessoas que cercavam Jesus, muitas delas queriam ver, queriam tocar, ou queriam também receber algo dele. Mas aqui a Bíblia está falando de 2 barcos e de alguns pescadores que estão ali isoladamente, lavando as suas redes, esperando talvez esse milagre, né? Quantas vezes nós esperamos um milagre? Porque estamos cansados.
E quem está cansado, não consegue mais correr, não consegue mais andar, fica esperando um milagre. Milagre é algo que nenhum homem pode te oferecer. Milagre é algo que dinheiro não pode pagar. Milagre é algo que nenhuma ciência da terra pode te dar também. Milagre é algo impossível. Já começa por aí. Ao olhar humano. Milagre é algo que só Deus pode trazer para as nossas vidas. E tem momento que é assim na nossa vida. Eu já esperei. Quem não já esperou o milagre aí? Levanta a mão aí. Dá um glória aí. É isso. Por quê? Porque o milagre é aquela situação onde nós já tentamos de todas as maneiras. Tentamos todos os recursos. Fizemos de tudo. E nada se resolve. Mas é assim que funciona. O milagre só vai chegar na minha vida e na tua vida quando nós já tentamos de tudo. Quando que aquilo que é impossível exatamente na mão do homem se torna possível na mão de Deus. O evangelista Lucas vai dizer isso. Aquilo que é impossível para o homem é possível para... Justamente. Isso é chamado de milagre. É quando aos 49 do segundo tempo, o zagueiro dá um chutão para frente, sopra um vento sul, o goleiro vai sair na bola e a bola entra dentro do gol. Gol do campeonato, 1-0, milagre. Eu falo de futebol porque fica fácil de entender. Milagre é algo que em nenhum momento mais nós acreditamos que o nosso problema, a nossa situação vai se resolver. Sabe quando você já perdeu a esperança? Aí é onde chega o milagre. Porque a Bíblia vai falar que o poder de Deus ele vai se manifestar na fraqueza. É quando não tem nada. É quando não tem mais esperança. É quando eu estou cansado. É quando eu estou oprimido. É quando eu estou sem perspectiva de vida. É quando eu não tenho mais expectativa. Porque o milagre na minha vida chegou exatamente assim. Quando os homens olharam para mim, onde a minha família olhou para mim, onde todos os meus amigos olharam para mim e falaram assim, não tem mais solução. Não tem mais expectativa nenhuma na vida do Charles. E eu olhava para dentro de mim, olhava para a minha situação, exatamente naquele momento, Mário, e eu falava assim, não tem mais perspectiva nenhuma. Não tem mais o que fazer. Sabe quando tu chuta o pau da barraca? Era exatamente assim. Quando eu chutei o pau da barraca, eu falei assim, sabe uma coisa? Vê se alguém me mata pelo menos, nem coragem para me matar eu tenho. Então eu vou aprontar tanto para ver se alguém me faz alguma maldade e eu sumo dessa terra. Porque nem chorar eu também não tinha mais lágrimas. Sabe quando você chora e não sai mais lágrima? Eu não sei se você já passou por isso. De deitar na minha cama e de tentar chorar mais, mas não tinha mais lágrima. A lágrima já tinha secado. Só Jesus me entendia naquele momento. A minha família tinha secado. Os meus bens materiais tinham secado. A minha esperança tinha secado. Os meus amigos desapareceram. E quando a gente está assim, a gente se encontra frustrado, deprimido, oprimido, cansado. Era assim. Parecia que eu carregava 1 tonelada nas minhas costas. E é exatamente assim que Pedro, João, Tiago, naquele momento se encontravam. Uma noite frustrada. De uma pesca que a noite inteira eles tentaram com as suas próprias mãos. E eram homens profissionais naquilo que eles faziam. Então eles sabiam o que estavam fazendo. E quantas vezes é assim na minha vida e na tua vida? Quantas vezes as pessoas sobem lá em cima e falam assim, pastor, eu sei o que eu estou fazendo. Mas a pergunta é, e o João Paulo leu o Provérbios capítulo 16. O homem faz planos, mas a resposta. A Bíblia vai dizer assim, esperei com paciência no Senhor. E Ele concedeu o desejo do meu coração. Eu faço planos, Guacira.
Mas será que eu espero a resposta de Deus? Porque às vezes eu faço um plano tão bem feito, tão mirabolante, tão perfeito na minha mente, no meu coração, que eu acredito que a minha verdade é a verdade verdadeira, absoluta. Só que eu não espero a resposta de Deus. E é nessa hora que a porca torce o rabo. E é nessa hora que eu e você nos frustramos. Porque até sabemos executar as coisas, mas não esperamos. Queremos ir na frente de Deus. E quando eu não coloco Deus nos meus planos, ou eu não trago Deus para dentro do meu barco, tudo aquilo que eu vou fazer pode me gerar uma frustração, pode me gerar uma decepção. Por quê? Porque eu crio esperança naquilo que eu sei fazer. Mas não é o que eu sei fazer, é naquilo que Deus quer que eu faça. Essa é a diferença. Quantos planos eu fiz na minha vida e foram frustrados? Eu sou farmacêutico, para quem não sabe. Quantas farmácias, meu pai, sentamos e conversamos, e nós montamos diversas farmácias. Mas pergunta quantas delas estão abertas até hoje? Pergunta quantas, pastor? Nenhuma. Mas eu sabia fazer. Eu sabia entrar, eu entendo de medicamento. O plano era perfeito. Só que tinha um problema, querido. Deus não estava presente dentro do bar. Então muitas vezes você pensa que você sabe fazer alguma coisa, e você pensa que é aquilo que você faz, mas não é o que você faz e o que você sabe fazer, é aquilo que Deus quer que você faça. Porque tem que esperar com paciência a resposta ela vem da boca vem da boca do meu irmão, vem da boca do advogado, vem da boca do médico, ela vem da boca de justamente isso. E assim se encontrava Pedro, João e Tiago. Eles até sabiam fazer. Eles foram pescar. Eles tinham o barco apropriado, tinham as redes corretas para aquela pesca. À noite, porque o pescador não vai sair para pescar uma noite inteira sem estudar a tábua da maré. Ele sabe que aqui, naquele dia, naquela noite, naquele momento, vai ter peixe, vai dar peixe. Nenhum pescador vai sair para pescar se ele não sabe que aquele dia, naquele exatamente momento, não é o peixe tal. Nós somos de Iguape, nós sabemos exatamente qual é o tempo da manjuba, o tempo do robalo, o tempo da sainha. Então quando o pescador ele vai sair, porque ele sabe que ele vai vir com alguma... Eu estou pregando de um jeito fácil para você entender. E esses homens, eles sabiam o que ia fazer. E eles tinham a certeza que eles iam voltar com alguma... Preste atenção. Só que fala para o teu irmão, não é o que você sabe, e não é o que você faz, mas é aquilo que Deus quer que você faça. Será que aquilo que eu estou fazendo exatamente nesse momento está agradando a Deus? Será que aquilo que eu acho que está certo nesse momento e que eu estou fazendo não vai me trazer frustração para a minha vida? Não vai me trazer decepção? É uma pergunta. Será que dentro do meu plano, dentro do meu projeto, dentro do meu casamento, dentro do meu relacionamento, Deus se faz presente? Porque eles sabiam o que estavam fazendo. Eles sabiam que naquela noite ia dar manjuba ou ia dar robalo. Eles sabiam que aquela rede que eles estavam no barco era apropriada para pescar o peixe que era do tempo. Mas a Bíblia fala que eles voltaram sem, de mãos vá. Mas presta atenção. Deus, ele chegou na minha vida no momento que eu lavava minhas redes, no momento em que eu não tinha mais, em que tudo o que eu achava que eu sabia fazer, também não prestou para
em que eu me encontrava de mãos vazias, de mãos atadas. É assim que ele pegou Pedro, João e Tiago. E ele olhou aqueles 2 barquinhos. E ele escolheu um. Fala, ele escolheu um. Olha para o teu irmão do lado. Fala, ele escolheu um. Entendeu? E ele entrou no barco de Pedro, João e Tiago. E aquela história de frustração. E eu não vou me alongar muito. E aquela história de decepção, de tristeza. Quando Jesus entra no barco, a história ela é completamente diferente. Porque não é o que eu sei fazer, mas é aquilo que Deus quer que eu. Então Deus fala para ele assim, através do nome de Jesus. Ele vai lá e entra dentro do barco e fala assim: afasta um pouquinho da praia. Sabe, aquilo que um dia eu e você estamos esperando para ver, eles assistiram naquela noite. Jesus pregando num palco ali, naquele momento. O barquinho era o palco que Jesus pregava para aquela multidão. Aquilo que nós estamos esperando há anos, Pedro, João e Tiago escutaram do lado ali, Jesus pregando. Então, primeiro, Jesus usou eles para trazer uma palavra. Primeiro eles escutaram Jesus. Não é do teu jeito. Nós não vamos agora ir lá para o alto mar para trazer peixe. Mas primeiro agora nós vamos alimentar o nosso espírito. E aí depois de Jesus pregar, Jesus fala agora, vai lá para o mar alto, joga a rede do lado direito. E aí a Bíblia fala que eles voltaram cheios de... E era tanto peixe que quase o barco vai para boa pica. Sabe, aquilo que era tristeza antes de Jesus, agora vai se tornar alegria. Aquilo que era noite vai se transformar em luz. Salmo 126, verso de número 5. Que aqueles que semeiam em lágrima, colherão com cânticos de... O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela... Talvez você se entrou nesse culto frustrado, mas preste atenção, Jesus olhou para você e está falando assim: eu escolho o teu barco, eu escolho a tua casa, eu escolho a tua família nessa noite, sabe? Foi até frustrado, chegou aqui até decepcionado, mas a partir de agora, você pode aplaudir Jesus aí nessa noite.